tudo bem? Tudo bem. Bom, antes da gente começar aqui, eu queria agradecer ao Edu pela oportunidade que ele deu para a gente mostrar um pouco da empresa. Também dizer que assim, é a nossa primeira vez falando em público, então a gente pode estar um pouco nervoso, engasgar um pouco. Obrigado, Daniel. Você também. É um bom jeito de quebrar o gelo, né? Mas a gente tem a ideia aqui de trazer os nossos... Caramba, eu estou tremendo. Trazer os nossos desafios, o que a gente fez no time de UX. Vou falar um pouquinho da empresa também, que é uma empresa diferente. Então, vamos lá. Passa para mim. Bom, primeiro a gente vai se apresentar. Meu nome é Eugênio, eu estou trabalhando no Venturos há 5 anos e meio, na posição de UX Designer. Eu comecei em agência, trabalhando como back-end. Depois eu fui para a CIT, trabalhar como front-end, trabalhei como Scrum Master e trabalhei como arquiteto de informação também. E aí depois eu tive a oportunidade de entrar para o time do Venturos e estou lá desde então. Bom dia, eu também, se eu estiver tremendo, é o ar-condicionado, está frio aqui. Mentira, estou nervoso pra caramba. Como vocês podem ver, eu sou esse cara da direita. Minha grande paixão é mountain bike, faça chuva, frio, sol, não interessa, eu estou nas trilhas, final de semana, a não ser quando tem evento, né, que tem, como hoje, tem que fazer essa palestra. Bom, eu comecei a minha carreira muito cedo, com 15 anos eu trabalhava em um jornal do interior, com diagramação. Naquela ocasião ainda, eu fui estudar publicidade e propaganda. Trabalhei muito com design gráfico, a minha amiga Gabriele, né? Trabalhava com criação de campanha publicitária. E o frio. E cheguei a ser sócio de uma agência em Campinas. Fui migrando para a área digital, com alguns sites institucionais, alguns sites que tinham gerenciamento de conteúdo. Lá eu tinha que fazer tudo, né? Tinha que planejar e executar. E aí surgiu essa oportunidade do Venturos, eu estou há 5 anos lá como UX Designer. E é isso. Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Meu nome é Carlos Eduardo Papacídero, conhecido como Papa também. Eu trabalho com internet, eu sou front-end. Tem algum front-end aqui? Tem front-ends, cara, legal. Aqui, ó. Achei que não tinha nenhum. Show de bola. Trabalho com internet, tecnologia faz uns 16 anos. Isso foi por causa da minha mãe, ela sempre curtiu computador e tal. E por incrível que pareça, assim, pode não parecer, mas há 23 anos atrás foi o primeiro site que eu criei. Então, assim, tenho bastante experiência nessa área e por incrível que pareça também, eu já fiz um pouco do que vocês fazem, assim, já fui diretor de arte, tentei, mas assim, não tenho talento, mas foi um ano assim, legal, aprendi bastante coisa e é isso, assim, mas como front-end, assim, eu vivo um pouco da realidade de vocês, não é tudo assim, mas é legal que, como eu já fui diretor de arte, eu já consigo pegar um pouco das coisas e implementar no nosso dia a dia. E é isso. Vamos aí. O André criou esse slide aí para a gente quebrar o gelo, mas o Daniel já ajudou. Mas não é o nosso dia a dia, mas estamos aí. Passa aí. Bom, esse aqui é o time do Venturos. É lá na Global Tech em Campinas, não sei se alguém é daqui ou já foi para lá. Então, esse aqui é o time inteiro do Venturos. E esse aqui é o nosso time que a gente atua. Então, acho que um pouquinho diferente da Conta Azul, a gente é um time que tem gerente de projeto até desenvolvimento, teste, front-end, UX. Então, é um time de mais ou menos 40 pessoas que entrega projetos. E tem vários times no Venturos, né? Então, a gente não é um time de UX que entrega coisas para outros times. Falar um pouquinho do Venturos, alguém já ouviu falar? Conhece? 2 pessoas, tá bom. Bom, o Venturos é um instituto de tecnologia, ele é sem fins lucrativos, é meio estranho, mas ele é baseado na lei da informática. Alguém conhece a lei da informática? Sabe o que é? Basicamente, assim, todo eletrônico que é vendido no Brasil é recolhido um imposto. E parte desse imposto você pode investir em pesquisa e desenvolvimento. Então,
todo o imposto todo o dinheiro que vem desses impostos, parte dele, você precisa de um instituto para fazer os projetos. Então, a gente é um deles aqui no Brasil. Se não me engano, o Sinai, que veio ano passado também, é um instituto, mas ele é voltado mais para os projetos da Samsung. E a nossa realidade é um pouco diferente, a gente não tem um produto próprio, então a gente faz de acordo com o gosto do cliente. A gente tem mais ou menos 400 funcionários, 60 clientes, aí, 40 ativos hoje, e a gente tem os projetos que a gente chama dentro da lei da informática, e os fora da lei, que são os projetos de investimento privado. Então, é só para dar uma ideia do como funciona a empresa, que eu entendo que é um pouco diferente da realidade de uma empresa que tem produto, que tem um time de UX dedicado, e como a gente viu aqui com a Conta Azul, por exemplo. Então, esse é parte do nosso time, dentro daquela galera que eu mostrei 40. Aqui estão alguns front-ends e UX, e somos nós aí. Vou passar para o André agora. Vamos lá, gente. Bom, pode ser que você esteja hoje iniciando sua carreira como UX, pode ser que você esteja indo para um novo desafio, uma nova empresa, ou assumindo uma nova vaga, uma nova posição, e encontre uma realidade bem bacana, como a Conta Azul acabou de mostrar aqui. Você chega lá, tem uma escola, tem um departamento estruturado, tem todo um apoio, suporte, vários departamentos. Pode ser que você também entre para trabalhar com a gente no Venturos hoje, 2018, o Eugênio vai falar um pouquinho, ou o que a gente pretende ser daqui para frente. Mas pode ser que você se depare com uma realidade como a minha, a nossa. A gente começou praticamente juntos no Venturos, em 2013, onde aquela primeira pergunta ali é emblemática para a gente. Cadê o front? Então, eu fui com uma expectativa para o Venturos de chegar lá e não mais precisar fazer tudo. Eu esperava chegar lá e, beleza, vou poder criar, vou poder soltar minha imaginação, e eu vou chegar lá, vai ter quem execute aquilo para mim. Eu tenho um time inteiro de desenvolvedor lá dentro, afinal de contas. Aí a gente chega lá na primeira semana, quem que vai desenvolver? Não tinha front-end no projeto. Um projeto começando com mais ou menos 30 pessoas, nenhum front-end. E quando a gente foi levar essa realidade eu fui conversar com o Eugênio, que é o nosso líder lá, e a gente foi mais para frente conversar com o nosso gerente de projeto, gerente de programa. A gente precisou explicar para eles o porquê o front-end era importante na conta. Não se tinha essa cultura lá dentro. Eles imaginavam que a gente fosse fazer isso, e fosse assumir e entregar o produto pronto. Uma outra característica, em 2013, a gente tinha o time isolado. Não totalmente isolado, mas era mais ou menos... a gente atuava em 3 projetos diferentes, nós todos, sob demanda. Os requisitos que eram passados para a gente vinham pelo gerente de projeto ou pelo arquiteto de software. Eles quem estavam nos clientes, conversando com as pessoas que iriam utilizar o nosso sistema, e passavam para a gente o que seria feito. Para você ter uma ideia, acho que no meu segundo dia no Venturos, eu recebi no meu e-mail com algumas planilhas em Excel, carregadas de informação, de dados técnicos, dados de produtos. E eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? E eu precisava entender aquilo, e eu estava acostumado com aquela correria de agência, que chegava de manhã o que você tinha que fazer, o briefing, à tarde tinha que estar pronto. E eu com aquele monte de planilha, o que eu faço agora? Então foi um momento difícil lá, que a gente não estava envolvido desde o início. E pastelaria ali talvez seja um pouco de exagero, mas como vocês estão habituados com esse termo, era essa ideia mesmo, de que as coisas chegavam para a gente trabalhava em série naquela época, tinha uma pessoa que recebia os requisitos, trabalhava nos protótipos, passava para a seguinte, que era eu no caso, que trabalhava com a identidade visual, PSD na época, em 2013, e depois passava isso para o front-end desenvolver. E muitas vezes, na hora que chegava para o front-end desenvolver, ele falava, o que eu faço com isso? Isso aqui é inviável, não tenho como prosseguir desse jeito. A tecnologia, o jeito que a gente estruturou a ferramenta, não comporta isso. E a gente tinha esses problemas de comunicação. Só que também foi legal a gente ver que, em 2013, a gente tinha uma grande oportunidade. Por quê? Time novo, cliente novo, não havia nada estruturado ainda, então a gente tinha a oportunidade de começar a estruturar isso
como que a gente trabalharia dali para frente. Isso foi muito bacana, e hoje ele não está me pagando para falar isso, mas eu quero reconhecer que ele foi um cara que visualizou isso lá atrás e batalhou para a gente, para estruturar como a gente trabalha hoje no Venturos. E aí eu passo a palavra para... Que emocionante. Obrigado, André. Bom, eu vou falar um pouquinho, como o André comentou, né? Nosso time ele era isolado, modo pastelaria. A gente tinha UX, mas era só fazer tela. A gente fazia tela atrás de tela, protótipo atrás de protótipo, tela tinha que chegar, tinha sprint, era super corrido. E aí o que a gente identificou com essa oportunidade, né? Esses problemas e oportunidades? A gente precisava estruturar. Estava saindo muita coisa, o time não sabia desenvolver, não sabia o que tinha que fazer, os requisitos vinham, né, como o André comentou, mais ou menos para a gente. Então a gente decidiu que tinha que resolver o problema. Como que a gente resolveu? Uma maneira bem simples. A gente tinha 3 projetos na época, e a gente tinha 3 UX e 2 front-ends. Então a gente criou esse conceito de célula, que nada mais é um par de um UX e um de front, trabalhando dentro do projeto. E isso foi, assim, para conseguir justificar para o gerente de projeto a mudança de estrutura do time, que é algo que a gente está tentando abordar aqui, a gente tinha todos esses problemas que nos ajudou a convencer, vamos dizer assim, e mostrar para ele que tinha problema. A gente estava entregando, mas não entregava com a qualidade que a gente queria, com a experiência que a gente queria. A gente não acompanhava se estava dando retorno, um resultado bom ou não, do trabalho tanto o nosso de UX quanto da implementação. E então acho que foi até natural a aceitação deles. Então a gente teve essa oportunidade, mostrou, veio do time de UX, não veio da gestão, nem do cliente. A gente teve que dar o primeiro passo e falar, vamos melhorar, vamos arrumar. E com isso, as coisas começaram só a melhorar. A gente teve essa imersão dentro dos projetos, então a gente começou a conhecer o cliente, conhecer o time começou a conhecer a gente também. Então, como eu comentei, a gente tem um time em média de 10, 15 pessoas, que tem arquiteto de software, tem desenvolvedor, tem tester, tem front-end e tem UX também. Então, a gente de UX começou a conhecer o processo, as dores que eles têm também, o que a gente podia fazer para ajudar, e também o próprio cliente começou a ver a disciplina de UX dentro do projeto, que é algo que ele não via antes, né? Ele só tinha contato com o PM, com o gerente de projeto, e com o arquiteto de software, que era só em requisito em cima de requisito. Então, chegavam os requisitos para a gente fazia, e aquilo era uma tela. Aí a gente mudou. Então, a gente começou a participar das reuniões com o cliente, com o time, a gente fazia todas as cerimônias do Scrum juntos, a gente era parte do time. Isso, a gente criou toda essa empatia com o nosso time. A gente deixou de ser o pessoal de UX que fica isolado ali, no cantinho deles, a gente agora é um time só. E eles começaram a reconhecer as necessidades de ter uma pesquisa de usuário, uma análise, um protótipo. Então, isso ajudou muito o time a crescer. Que nem o Edu falou no início da palestra, ter a maturidade, né? Eles começaram a observar essa questão de ter o UX e a necessidade. E a gente criou também empatia com o cliente, como eu comentei, né? Eles reconheceram essa área. E, já que eu falei de reconhecimento, o time começou a crescer tanto, a gente começou a ajudar tanto no projeto em si, nas entregas, que o time em si, de UX, começou a ganhar um espaço a mais. A gente começou a entrar nas decisões técnicas, nas decisões de funcionalidades futuras, se aquilo, na hora que estava sendo desenvolvido, era bom ou não. Então, a gente tinha insumos, como um time, a falar, vamos por esse caminho ou não vamos por esse caminho. Que é algo que a gente não tinha, que nem o André falou, né? A gente recebia lá o requisito e saía fazendo. A gente não parava para pensar, está certo, está errado, é o momento agora, essa funcionalidade está boa, foi só pensado na parte de desenvolvimento ou da parte do cliente também. Alguém vai usar, alguém já usou, já passou feedback. Então, a gente não tinha e agora a gente começou a ter, né? Então, 2018, que é a nossa realidade hoje, a gente tem esse time formado, reconhecido dentro do nosso contrato, né? E hoje a gente cresce muito também, né? A gente não cresce tanto quanto a Conta Azul. A gente tem, hoje no time somos em 5 UX e
10 front-ends no nosso time de desenvolvimento, mas a gente já criou uma empatia com o cliente, com o time, e a gente está aí. Acho que esse foi o nosso pulo, né, de fazer a pastelaria para estar junto e fazer um produto de verdade. Só que também a gente tem os nossos problemas correntes ainda, né? A gente não resolveu tudo. Um problema muito forte, eu vou pular essa nossa conta, que eu vou deixar o Papa contar a história dele como front-end, mas contar um pouquinho como funciona nas outras contas, né? Como eu comentei, a gente é um time de 40 dentro de 400, só que a gente tem ainda aquele cara solitário, que alguém comentou que trabalha sozinho hoje, aqui na frente. A gente tem essas pessoas ainda que trabalham sozinhas lá, que não entendem que a gente tem essa estrutura, não sabem, a gente não tem essa comunicação tão aberta ainda com outros times. A gente tem uma questão de confidencialidade muito grande, então a gente não compartilha resultados práticos, né? A gente só compartilha ideias, mas não é tão fácil assim. Como a gente trabalha dentro do projeto, dentro das entregas, o nosso dia também é super corrido. Então, o que a gente está tentando resolver hoje são esses 3 problemas, né? As outras contas, que é trazer essas pessoas que estão solitárias aí, nos projetos dela, que pode ser um projeto de 3, 4 pessoas, entender se tem outros times fazendo outras coisas em relação a times de formação mesmo. E, recentemente, a gente descobriu, que é engraçado que a gente trabalha todo mundo no mesmo prédio, a gente descobriu que tem gente fazendo design sprint, vendendo design sprint como um serviço dentro da empresa. E a gente não sabia, eu não sabia, 5 anos e meio, e eu aprendi isso, acho que tem 2 semanas, 3 semanas mais ou menos. E a pessoa está perto de mim. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa entender o que está acontecendo, não só no nosso time, né, mas na empresa como um todo. A gente não tem um manager na conta de UX que olha tudo, todo mundo, né, a gente é isolado nos projetos, então é uma realidade um pouco diferente. Então, a gente quer trazer essas pessoas de outras contas, não para trabalhar com a gente, mas para entender o que ela tem, quais são as dores e o que a gente pode resolver, e a gente quer ter esse pilar também de UX no Venturos, ter essa competência mais firmada na organização, onde a gente pode compartilhar de tudo que a gente faz, ter documentação padronizada, trocar ideia, fazer palestra e tudo mais. Mas a gente ainda tem essa dificuldade, não é tão realidade para a gente ainda. Vou contar um pouquinho da história? Qual delas? De front? Está dando um eco aqui. Bom, de front-end. Como a gente não tinha front-end desde o início, acho que a empresa inteira... Estão me escutando bem? A empresa inteira não tinha essa cultura de front-end lá. Quando começou os projetos, eles tinham lá os arquitetos e tal, que decidiam pela gente o que a gente tinha que fazer, né? E até mesmo as ferramentas que a gente utilizava, a gente não tinha como optar. Quando eu entrei lá, eu comecei eu vi que o que tinha de ferramenta lá era coisas arcaicas, assim, não dava para você utilizar. A mesma coisa para vocês UX, vocês vão ter que utilizar o Paint para fazer suas coisas, sabe? E a gente tinha que aturar aquilo, a gente teve que aturar aquilo por um tempo. Só que, com paciência, a gente foi mostrando que não, cara, a gente não precisa utilizar esse tipo de tool, a gente pode usar outras. E, assim, a gente teve que garimpar, né? Não foi uma coisa fácil, mas a gente foi garimpando, foi usando e tal. Eu utilizava 2 tools ao mesmo tempo, a que eles queriam e a minha. Não sei, os fronts aí vão saber, o Sublime, na época, a gente tinha que usar uma coisa deles lá que era inviável. Então, assim, e agora outro problema que está gerando com isso é os UX, não com isso, a gente conseguiu passar por esse problema e tal. E agora outro problema que gera os UX estão tendo muita responsabilidade, vocês estão recolhendo requisitos e os front-ends estão ficando um pouco meio que para trás, assim. Então, assim, a gente não seguiu o mesmo passo que vocês, né? Então a gente está tendo que correr atrás, porque do mesmo modo que da pastelaria que chegavam os requisitos para vocês tinham que fazer, basicamente é o que acontece hoje. Os UX têm os requisitos e chega para a gente, e na pastelaria a gente tem que fazer ali acontecer.
Ou seja, a gente não tem não tem palavra sobre os requisitos. Seria uma coisa interessante dos front-ends terem também. Acho que assim, da parte de front-end, de interação do time, né? Nosso time, é mais ou menos isso que está acontecendo no momento. Que a gente caminhou só o pessoal de UX, né? Mas a gente entende que a experiência, como o CEO da Conta Azul, a experiência é o core, né? Se aquilo não é bom e não gera uma experiência boa para o usuário, não vai funcionar. E tem uma coisa bem básica que eu acho que é o seguinte: não adianta a gente ter o time estruturado e fazer tudo bom, chega no desenvolvimento, não sai. Então, não serviu para nada, né? Chegou ali, e aí? A gente não revisa, ou a gente faz de um jeito que eles não conseguem fazer. Então, a gente tem, mesmo que seja uma disciplina um pouco mais próxima, a gente ainda é muito distante, a gente tem essa dificuldade, né? Que nem eu comentei, eles estão dentro do dia a dia, do sprint, do projeto para entregar. Então, tem a questão de disponibilidade também, tem a questão de priorização, só que é uma coisa que a gente quer trazer. O time de front para ajudar a gente a desenvolver a parte de experiência. A gente não quer que a gente crie, depois passe para eles, gere problemas. Um ponto assim que é bom citar é porque muitas vezes você tem ideias assim, mirabolantes, super legal, mas é inviável porque a tecnologia ainda não chegou naquele ponto para a gente desenvolver aquilo. Então, assim, e aí você chega com uma ideia que eu vou falar um não para você, e você fala, não, cara, não, a tecnologia ela é excelente, pô, maravilha, mas nesse ponto ainda não rola. Então, acontece muito disso, né? Então, assim, a comunicação entre os dois sempre tem que existir. Você montar uma tela e trocar uma ideia e saber até onde a gente pode chegar para desenvolver aquele tipo de ferramenta, um tipo de feature. Esses são os problemas, poucos problemas, né, que a gente está tentando resolver e vai querer perseguir no futuro aí. Bom, gente, mas e aí? Você chega numa empresa para trabalhar com aquela expectativa que vai estar tudo bacana e encontra essa realidade bem diferente do que você imaginava, né? O que fazer nesse momento? Primeiro, precisa ter muita paciência, porque parece algo óbvio, né, que a gente precisa de um front-end trabalhando no projeto, mas a gente precisou explicar isso, precisou trazer alguém de fora para falar sobre isso, para nos ajudar a convencer naquele momento atrás, onde a gente ainda não tinha muita voz. E você, antes de escutar um sim, de falar, olha, legal, é esse o caminho que você tem que seguir, você vai escutar muitos nãos. Talvez a maioria das vezes você vai escutar um não, ou não é agora, não é o momento, não é a nossa prioridade. Mas a ideia é não desanimar, persevere. Se você está entrando para trabalhar em um lugar onde você trabalha, você enxerga que tem problemas, e você tem uma ideia de como resolver aquilo, não desanime, tenha paciência, siga em frente. É importante também estudar muito para embasar aquilo que você está falando em dados, em exemplos, em experiência, porque você precisa trabalhar para convencer as pessoas, né, de que você está correto no que você está falando. E outra coisa muito importante também é o ensino, né? Como eu disse, eu vim da parte de criação em agência, design gráfico. Eu nunca tinha feito um protótipo no Ashura ainda, interativo. E numa das mudanças que foi promovida no Venturos, eu seria uma dessas duplas que trabalhariam em um determinado projeto. E eu tinha que fazer o meu protótipo. E, para isso, eu precisava da ajuda dos outros UX mais experientes nisso para aprender, né? Tem essa curva de aprendizado. Então, é importante você também ensinar o seu time. E ter perseverança. Como eu disse no início, não desistir. Queria deixar também um recadinho aqui nessa parte. Eu sei que, às vezes, tem pessoas que estão trabalhando numa empresa que não tem ainda essa estrutura de UX, não tem o conhecimento, né, dependendo da área. O Aventuros veio de uma área de telecom. Então, eram todos softwares que eram para a pessoa de marketing ou atendimento. Então, eles não tinham nenhuma preocupação com isso, nem conhecia isso. E o que você precisa para criar um time, para estruturar um time? Você precisa estudar muito. Porque criação de time tem custo. Tem tempo, tem investimento, você tem que saber se vai ter retorno, então vai ter a palestra de ROI também, então acho que vai ser muito importante. Saber se aquilo, como que você vai defender aquilo, como que você vai expor. Porque, às vezes, você tem que falar com o CEO, alguém da presidência.
não só o seu gerente mais próximo, o gerente de projeto, por exemplo. Às vezes ele não tem aquele poder dentro da empresa. Então você precisa estudar para poder justificar isso de alguma forma. E a questão do ensino, eu vejo uma parte que é o seguinte: você ensina para ter o time junto com você, crescer junto com você, tanto o UX quanto o front, arquiteto e tudo mais. Porque você vai ter eles como um suporte. Se você tem alguma dúvida, quer discutir alguma coisa, quer fazer uma ideação. Então, se você está em cima e seu time está embaixo, você está sozinho, você está solitário ainda, né? Então, essa questão do ensino é a questão de nivelar o time. Então, como o André colocou, né, ele veio da agência, eu já vim de uma área mais técnica, de mais processo e tudo mais. Então, a gente pode nivelar o nosso conhecimento, onde ele me ensinou muita coisa sobre a parte gráfica, que eu sou muito ruim em desenho, não faço nada de arte, e eu pude passar a parte técnica para ele. Então, foi uma troca bem legal e a gente nivelou o nosso conhecimento. Então, a gente está trabalhando junto aí tem mais de 5 anos, a gente fala na mesma linguagem, né, que foi o que o pessoal da Conta Azul também comentou sobre a linguagem, né. Então, acho que isso é um recado final aí que a gente queria deixar. Primeiramente, muito legal a palestra de vocês, realmente foi muito interessante o conteúdo. Eu só queria dar um background antes da minha parte, é que eu e minha parceira que está ali lá no fundo, nós trabalhamos no ateliê de software do WebGo em Poços de Caldas, e nós funcionamos similar a vocês, assim, que é essa questão de desenvolver produtos sob medidas para clientes. E uma das coisas que a gente vê muita dificuldade e falta de conteúdo dentro do nosso mercado aí é justamente essa questão de pessoas que trabalham como nós, com clientes específicos e não com produtos, que a gente sabe que as coisas rodam diferente. Então, eu tenho assim, mais perguntas nessa questão de como vocês trabalham nesse quesito. Uma das perguntas é se vocês, além da metodologia ágil do Scrum, se vocês rodam mais alguma coisa, e o que vocês rodam dentro da UX, e como vocês encaixam isso dentro das sprints. Bom, a gente trabalha mesmo com a parte de UX, com a parte de Scrum, né, junto com o time. O que a gente conseguiu adaptar, trabalhando com esse esquema de célula, trabalhando dentro do time mesmo, de desenvolvimento, a gente começou a seguir um pouco mais à frente que eles. Então, antes a gente sempre estava para trás, que a gente recebia um monte de coisa, ficava tudo na fila, e a gente não conseguia dar a demanda. Trabalhando dentro do time, a gente conseguiu crescer, ir mais rápido do que eles. Então, a gente tem um esquema que a gente sempre está um sprint à frente. Enquanto eles estão desenvolvendo, a gente já está pensando nas coisas futuras. Isso deu muito certo para fazer um planejamento do projeto em si. E o próprio time de desenvolvimento preferiu trabalhar assim, porque eles não tinham noção do que seria o próximo etapa, o que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer. Tinha aqueles requisitos básicos, né, que tinha de funcionalidade, mas como que seria a tela? Como que seria a experiência, o fluxo? O que eu estou desenvolvendo hoje, eu vou alterar no futuro ou não, dependendo do que tiver de mudança. Então, a gente começou a ter essa ideia de a gente sempre trabalha um sprint mais um, então a gente sempre está à frente. Então, foi uma maneira que o time como um todo achou fácil de trabalhar e que deu muito resultado. Não sei se responde um pouco. Responde sim. Oi, bom dia. Eu estou do lado do cliente, no caso, então eu sou da Ambev e todo o nosso desenvolvimento, então, eu toco também uma parte de tecnologia lá, e todo o nosso desenvolvimento é terceirizado, então até trouxe aí uma pessoa do meu fornecedor de tecnologia. E eu queria saber, porque para a gente colocar UX dentro e colocar na cabeça das pessoas da Ambev, por exemplo, que o UX é uma coisa importante, é muito difícil. Aí eu queria saber com vocês, como que é a interação com os clientes de vocês, que eu acho que vocês devem atender clientes tão grandes, ou então tão cabeça dura quanto a gente, muitas coisas. Quero saber quais as barreiras que vocês tiveram que quebrar, e o que vocês acham sobre UX terceirizado ou dentro das empresas. Infelizmente, a gente não pode citar nosso cliente, mas é grande e muitas vezes difícil também. A gente tem também a questão do idioma, né, que é um cliente internacional e estão alocados fora do Brasil, e a gente tem pouco acesso
aos usuários finais. Às vezes nenhum. Então, mas a gente participa ativamente, pelo menos, sei lá, 2 ou 3 vezes por ano, a gente faz visitas a esse cliente. Eu voltei de lá quinta-feira. E é muito importante, durante essas reuniões com o cliente, onde a gente faz algumas demos, ensinam eles a utilizar as novas features, de estar, pelas dúvidas que eles trazem para a gente perceber também se a gente está fazendo um bom trabalho ou não. Não é sempre que a gente consegue rodar um teste de usabilidade. Muito menos na fase de protótipo, que seria o ideal antes do produto estar pronto. A gente consegue, às vezes, rodar depois de pronto. Bom, acho que... Quer complementar? Uma questão que você comentou de reconhecimento do UX, tanto do lado do cliente quanto do terceiro, essa empresa ela é do ramo de celulares e tem diversas áreas dentro dessa empresa. E a gente está trabalhando na parte de manufatura, que é todo mundo técnico, extremamente técnico. Ninguém... É como se fosse atendimento 24/7. Então, a experiência do usuário é a última coisa que eles pensam. Eles querem sucesso, tudo positivo. Então, como que a gente introduziu o UX para eles, né? Essa disciplina que a gente ganhou tanta força, que nem a gente comentou. A gente começou a mostrar as ideias deles em protótipos, em telas. Mas a gente começou bem simples mesmo. A gente falou assim, você tem esse problema, que tal a gente solucionar dessa forma aqui? E do jeito que a gente começava a propor as coisas, eles não tinham pensado nisso antes. Então, foi um trabalho interessante que, quanto mais a gente mostrava visualmente o que ele ia receber, ele aceitava mais as nossas opiniões. E ele entendeu a necessidade de ter o perfil de UX. Tanto que hoje, como o André comentou, a gente está envolvido, a gente viaja, a gente visita, a gente está junto. E eles querem isso antes até de uma estimativa de desenvolvimento, por exemplo. Que eu não sei se alguém trabalha aqui na área de software, o desenvolvimento é algo muito forte, né? Porque isso vai trazer o preço, o tempo de entrega e tudo mais. Eles preferem o UX primeiro, para saber se está certo ou não o que eles estão visualizando, para depois saber quanto que vai custar, quanto tempo vai demorar. Então, acho que foi esse contato, né, de mostrar para ele como que a ideia dele vai ficar, para ele ter esse reconhecimento e confiança na gente também, porque a gente estava indo no caminho certo, né? Então isso também ajudou. Você comentou sobre isso e eu vi a transição, né, de vocês, UX, né, na realidade, do desenvolvimento para o UX, porque era uma coisa assim que era visível, que vocês não tinham força e de repente começou a ter uma força. Hoje, se eu preciso falar de requisito, eu não vou atrás de um arquiteto, eu vou atrás de UX, que eu sei que é o cara que vai me responder as questões, assim. Então ganhou muita importância e foi bem legal ver a transição, assim, foi rápida. Só isso. E vocês acreditam que vocês não perdem muita velocidade por estar fora do cliente? Então, ou se vocês estivessem lá próximo, vocês iam conseguir entregar mais valor? O que a gente faz sempre no começo do projeto a gente está do lado dele. Então a gente vai lá, entende o que vai acontecer, coleta um pouco mais de requisitos, cria alguma coisa para já validar naquela primeira semana. Tem os seus desafios estando longe, é comum isso. Como o André comentou, a gente não tem informação a tudo, acesso a todas as informações, né, para a gente conseguir trabalhar, tem muita coisa confidencial, mas funciona. O que a gente tem muito é sincronismo com o cliente. Então, a gente criou essa confiança nesses 5 anos, né? Não foi uma coisa que foi assim de uma hora para outra, mas funciona. O que a gente sempre faz é ir lá, mostrar um pouco do trabalho, ver o que está acontecendo, ter acesso a um usuário mesmo, real, lá no final, entender o que ele está sentindo com o projeto como um todo, não só a parte de UX. Então, é um relacionamento mesmo assim, que a gente criou, e aí a distância funciona, né? A gente tem reuniões semanais, às vezes a gente tem até por videoconferência, a gente tem muita validação, tanto de protótipo com usuários com teste de usabilidade remoto ou com o próprio cliente. Então, acho que essas atividades que a gente faz semanalmente, várias vezes, cria essa proximidade. Mas tem momentos difíceis também, né? Que o idioma às vezes perde o entendimento,
ou as pessoas não sabem explicar o que elas querem, né? O problema que ela tem e o que ela precisa de solução. Obrigada, gente. Eu só vim pela camiseta. Não, Obrigado. brincando. Não, ela fez a pergunta que eu queria até fazer, né? E foi bem respondida. Então, só para não fazer a mesma pergunta, né? Como que tem sido quebrar essa barreira? Porque a gente sabe que nosso mundo, nosso universo é bem similar, principalmente quem trabalha em empresa. Eu acho que é diferente de algumas, né? Como a Nubank, a Conta Azul, que já nasceu com um DNA, já com o X. Eu trabalho numa companhia onde a gente atende mais de 28 produtos e eu tenho que explicar qual a necessidade de um teste de usabilidade para uma pessoa que fala, não, pode deixar que eu aplico o teste. Né? E ele aplica e é uma... As risadas a gente já entende, né? Como que sai esse teste. Então, essa questão da evangelização, eu acho que é uma das questões mais pesadas do nosso meio, porque tem que trabalhar com o diretor lá em cima e explicar para ele qual é a nossa necessidade, né? Qual é a nossa relevância. Então, como é que tem sido para vocês quebrarem essa barreira com o pessoal para não chega o pastel, né? Eu quero um pastel. Não, peraí, você não quer um pastel. Vamos sentar e vamos conversar. Então, como tem sido essa barreira para vocês, quebrar essa barreira e quais as ferramentas que vocês têm usado para introduzir essa evangelização de UX? Vou pegar um pouquinho do exemplo do JP, que ele falou que eles foram visitar o cliente e o CEO foi junto, né, e não sabia que era CEO. E como você disse, né, quando já está no DNA da empresa é mais fácil. O que a gente sempre tenta fazer é mostrar os resultados. Então, a primeira vez que a gente mostrou um protótipo para o cliente final, o nosso gerente estava junto, o gerente executivo. E o próprio cliente falou, isso aí já é ferramenta final? A gente, não, é um protótipo, assim, a gente está validando, mas está tão detalhado, tem até as informações reais, nossa, está tudo aqui já. Então, a barreira que a gente conseguiu quebrar inicialmente foi trazer a pessoa junto. Então, acho que esse é o primeiro passo. Trazê-la junto para a realidade. O CEO estando do lado e sabendo que tem problema e a solução é a melhoria de experiência, acho que já é um primeiro passo. Acho que tem uma segunda barreira que eu vejo hoje, que a gente comentou, é a questão do UX na Aventuros, como um todo. Ter um manager, um head de UX. Né? Isso a gente precisa justificar o porquê disso, porque é um cargo novo, é uma responsabilidade nova, sai um pouco do padrão da empresa. Né? Como que eu estou fazendo isso? O primeiro eu estou encontrando aliados. Como eu vou falar com a superintendência e com as pessoas que estão acima até, eu preciso de alguém que fale a mesma linguagem que eles, que tem mais contato, que está no dia a dia, que sabe o caminho que a empresa quer seguir. Né? Então, eu tenho o meu gerente executivo como um parceiro e uma gerente de projeto. E isso, são eles que vão alavancar você também para te apresentar ou te levar numa reunião mais executiva para você justificar aquilo. E eles vão te guiar também, na sua apresentação aqui, faz desse jeito, usa esses números, não usa esses números. Então, como já começa no nível mais executivo, você precisa falar a mesma linguagem. Né? Então, acho que essa, para mim, é uma barreira muito grande, que eu não entendo muito da questão administração de empresa e o cargo executivo. Né? Como que eu vou levar esse cargo novo? Né? Como que eu vou apresentar? Responde uma parte? Falou bonito, Obrigado. Não, é super interessante isso. Eu queria até trazer uma contribuição aqui, que foi o que a gente está executando lá. Trabalho na Porto Seguro. E é um universo aquilo ali dentro, né? E a nossa maior dificuldade, você disse aqui na palestra, o tema que vocês trouxeram, sobre descobrir pessoas lá dentro da empresa há 5 anos. Né? Você pode estar 5 anos lá dentro e descobrir um cara lá dentro que estava trabalhando sozinho. A gente começou, isso foi até partiu de uma ação que o Buriti está aqui, não, Rafael, ele executa o Café UX lá dentro da Tech, e quando ele publicou isso, a gente é amigo, fez pós junto, e aí eu falei, poxa, talvez seja uma boa ideia. Né? E aí eu fui conversar com ele, a gente trouxe, eu consegui, junto com o time, que era só eu e mais um,
Somos 2 UX lá, agora é só eu que o Rodrigo saiu, foi para um outro desafio lá dentro mesmo. E a gente começou a falar assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer um café UX aqui, dentro da companhia. E a gente começou, o objetivo era reunir todo o time de UX que estava espalhado dentro da companhia. E aí a gente começou a trazer os fronts também. E aí a gente começou a descobrir, cara, a gente tem um sociólogo lá dentro. E eu não sabia. Aí a gente foi descobrir que tinha uma área de CX lá dentro. A gente tem Scrum Master lá dentro, atuando há anos lá dentro, e a gente não sabia, a gente começou a descobrir. E foi interessante esse movimento, desses encontros de UX, para descobrir, até né, conversando com o time ali, e a ideia era centralizar e criar um diálogo onde a gente pudesse identificar os grandes vilões, os grandes problemas que haviam dentro na área, né, das squads que estavam surgindo, e como que a gente poderia solucionar isso. E alinhar a conversa também. Né? A gente começou a descobrir que tinha UX lá que não sabia que existia um guide digital lá dentro. Então, a gente começou a usar isso para alinhar essas conversas. Né? E aí, talvez, né, aqui deixo como uma sugestão de coisas que que nós podemos aí desenvolver dentro, né, dessas companhias grandes, principalmente, que têm uma dificuldade de entender. E, com isso, a gente conseguiu criar essa evangelização também, né? Criar um contato e criar uma empatia com os times que não entendem nada de UX ali, de produto, o pessoal do time de TI também, que começaram a ficar curiosos sobre esses eventos e falaram, peraí, opa, o que está acontecendo? O que é isso? E aí foi um diretor foi perguntar para o meu gerente, falou, o que está acontecendo? O que é isso? Né, por que vocês estão fazendo isso se a gente também estava? Espera aí, como que vocês estão fazendo isso se é a nossa área aqui que conduz isso dentro da companhia? Então, foi bem gratificante. E eu acho que é bem interessante a gente sempre ver as dores que cada um está pegando. É a mesma dor. Né? Parece que a gente está bebendo da mesma água. Assim. Vivendo o mesmo momento. Cara, você falou sobre isso e o Venturos agora ele lançou uma ferramenta interna lá que acho que está ajudando a isso, né? A você identificar. Uma ferramenta interna, é tipo um Facebook assim da empresa, e aí tem os grupos lá, só que você posta num grupo que seja de UX e todo mundo vê. Então, assim, eu acho que, assim, 2, 3 semanas que lançou a ferramenta, eu sei de gente ali que, pô, aquele cara é front, nem você falou, aquele cara é front, ele sabe isso, ou está ajudando muito, assim. Eu acho que é uma coisa interessante para as empresas que não têm ainda, ter algum tipo de ferramenta desse nível, para interligar todo mundo. E aí ali o pessoal coloca eventos, já deve ter o nosso evento que a gente está ali, que a gente está fazendo a palestra e tal, já deve estar lá, então pessoas, não sabia, a próxima vez avisa, aí vai colocar na próxima vez, a próxima vez vai ter mais gente do Venturos aqui, e se você não comunica isso, ninguém vai saber, e ficava num nimbo lá e já era. Fala rapidinho que o nosso amigo já sentou ali e quer tirar o microfone da gente. Mas você citou o Café UX, a gente teve uma iniciativa parecida recentemente no Venturas, e foi inclusive nessa iniciativa que a gente descobriu o Design Sprint sendo vendido como serviço, que a gente não sabia. Identificamos alguns lobos solitários, como estava no slide. E mais uma vez, né, era um evento que a gente tinha uma expectativa de ter um público grande, né, Eugênio? A gente esperava, sei lá, umas 15 pessoas, 20 pessoas, entre UX e front. A gente estava lá em 4 ou 5. E mais triste ainda que o café não veio, esqueceram do nosso café. Mas surgiram ideias muito interessantes nessa conversa e já lançaram o segundo evento. Né? Vamos nos reunir novamente e a gente espera que nesse segundo a gente tenha mais gente participando. E o café.